Bom dia, senhoras e senhores. Hoje nós estaremos discutindo aqui no nosso manual do abdômen como fazer o diagnóstico diferencial das lesões hipointensas, ou seja, das lesões pretas em T2 nos rins, ou seja, dos nódulos renais com baixo sinal, dos nódulos renais pretos, tá? Bom, que a gente vamos ver, iniciar aqui no nosso caso, como nós podemos ver, estamos aqui numa sequência T2, é T2 porque o que é líquido está brilhando. Olha, a gente pode olhar aqui a vesícula biliar. E no nosso rastreamento nós localizamos um nódulo hipointenso em T2, um nódulo preto. E como que nós vamos fazer esse diagnóstico diferencial? Utilizando outras sequências, tá certo, gente? Porém, olhando agora aqui no nosso resuminho, tá? Tem uma lesão preta. E quais são os principais diagnósticos diferenciais dessa lesão? É um sistemático antigo, porque o que dá sinal de sangue é T1, mas em T2 ele dá a cronicidade dessa lesão. Então, por exemplo, se é um cisto mais recente, ele vai ter o quê? Ele vai ter o mesmo sinal de um cisto simples, só que na nossa sequência T1 ele vai ter alto sinal, sinal de sangue. Outra lesão que pode acontecer é ela ser um tumor com características mais benignas que o nosso clássico carcinoma de células renais, que é o tumor papilífero, certo? E que sequências nós estaremos utilizando para fazer o nosso diagnóstico? Ou seja, quais são as sequências que nos permitem fazer uma anamnese dessa lesão? As sequências são T2, obviamente a gente fez o rastreamento, e são duas sequências, T1 e contraste. T1 a gente já tem uma noção do que é essa lesão, se ela está mais para sólida ou se ela está mais para sangue. E a sequência com contraste, nós conseguimos confirmar isso, tá certo? Na sequência T1, o sangue tem alto sinal, ou seja, sinal de gordura. E na sequência I, o nódulo na sequência T1 tem isosinal, ou seja, sinal de partes moles. E na sequência com contraste, nós iremos fazer o quê? Verificar se essa lesão tem ou não tem realce. Se não tiver realce, ela indica que ela está morta, entre aspas, né? E indica que esse conteúdo é sangue. Sangue está morto, não se realça o meio de contraste. Já ao contrário do tumor papilífero, que sofre realce. Só lembrando que ele é um tumor fibroso, ou seja, ele vai se realçar com o tempo. Ele não vai ter aquele intenso realce, seja na fase arterial, seja na fase portal. Vamos ver isso na prática? Bom, então já fizemos o nosso rastreamento aqui na nossa sequência T2. Procura uma sequência T1. Aqui é uma sequência T1 em Dixon. Observe aqui a lesão. Vou retornar aqui em T2, ó. Terço médio do rim. Aqui a bifurcação dos ramos aqui da artéria renal. Quando nós voltamos então para a nossa sequência, nós observamos, ó, que essa sequência tem isosinal, ou seja, ela não é branca, portanto, uma atenuação de partes moles. E agora nós vamos para as nossas sequências. Sequência sem contraste, tá certo? Pré-contraste. Toda sequência pré-contraste é uma sequência T1 com saturação de gordura, ou seja, com a gordura preta, para facilitar a visualização deste realce. Então vemos. Próxima sequência. Ele fez duas sequências, enfim, pré-contraste. Aí passamos então para a nossa fase arterial. Sei que é uma fase arterial do rim, porque eu vejo aqui a nossa diferenciação córtico-medular e observo que não há nítido realce dessa lesão na fase arterial. Um realce hipervascular tem que ter uma atenuação muito semelhante aqui ao realce do córtex renal, o que eu não vejo. Portanto, não é uma lesão hipervascular, não é uma lesão que apresenta realce ao meio de contraste.
Num segundo momento, nós vamos para a fase portal. Essa lesão se realçou? Também não. Não vejo um realce significativo dessa lesão. E num terceiro momento, não vejo que também realce. Uma maneira que nós podemos estar quantificando este realce é colocando o ROI nessa lesão. Tem uma média aqui de 199. Vamos ver quanto que está na fase para contraste. Média de 166. Deixa eu ver aqui, só pegar a calculadora. Por 166, deu um realce então de 19% da fase pré-contraste para a fase pós-contraste. Portanto, não houve realce. Se não houve realce, então nos indica que é um cisto. Poxa, Ercílio, agora eu fiquei um pouco na dúvida. Porque assim, o que você falou? Você não falou. Você não estava me dizendo que essa lesão tem atenuação de partes moles? Você não estava inferindo que isso daqui era um tumor papilífero? É, porém ele não se realçou. Lesões que não se realçam não são tumores, em geral, tá? Então, assim, não se realçou. Então, o que que é? É um cisto. Mas como assim ele tem atenuação de partes moles? Então, o cisto, conforme ele vai se degradando com o tempo, conforme a cronicidade dele vai avançando, a atenuação dele no T1 vai reduzindo, podendo então ter essa atenuação de partes moles. Daí a necessidade do estudo com contraste. O estudo com contraste serve exatamente para isso, para nós distinguirmos lesões benignas com alto conteúdo proteico. Lesões com alto conteúdo proteico vão ter atenuação de partes moles, tá bom? De o quê? De um tumor que também tem atenuação de partes moles. A partir disso, nós observamos: a lesão tem realce? Lesão com atenuação de partes moles tem realce? Sim, é tumoral. Lesão sem atenuação, com atenuação de partes moles, sem realce, provavelmente um cisto hemático. Aí a gente depois discute em um outro vídeo a questão da cronicidade. Bom, mas supondo que essa lesão fosse um tumor papilífero, o que, que nós iríamos observar? Nós iríamos observar que da nossa fase sem contraste para nossa fase de equilíbrio, nós iríamos observar que o quê? Um realce maior do que 50%. Então, o que que define... Desculpa, 30%. Então, o que que define realce? Realce é uma variação da atenuação em mais de 30%. Ou seja, o ROI na fase sem contraste o ROI na fase com contraste tem que ser maior que o ROI da lesão na fase sem contraste em pelo menos 30%, tá bom? Então, gente, é só isso. Bem simplesinho, tá bom? Então, vamos resumir. Achei uma lesão hipointensa aqui em T2. Tô na dúvida. Isso daqui é um cisto antigo ou isso é um tumor papilífero? Posso vir aqui em T1, já ver se está brilhando e já ficar com cisto na cabeça. Porém, ou seja, se T1 está brilhando com uma atenuação aqui próxima da gordura. Tá brilhando? Não, não tá. Então, gente, não adiantou nada do nosso T1. Venho aqui pro nosso contraste e observo nas demais fases, fase arterial, fase portal e fase de equilíbrio, se nós temos o quê? Algum tipo de realce. Se eu tenho um realce, se por acaso essa lesão se realçasse na fase arterial, ótimo, eu teria um diagnóstico de quê?
de um tumor células claras, mas não é o mais comum, porque a lesão é hipointensa. Nós estamos procurando o quê? Um tumor fibroso. Tumor fibroso se realça em fases mais tardias, fase de equilíbrio, e procuraria se ela tivesse um realce, ou seja, uma progressão da sua atenuação da fase sem contraste para a fase com contraste aqui na fase de equilíbrio, que não achei. Ou seja, eu tenho uma lesão intensa, não se realça, portanto, cisto. Tá bom, gente? Bom, agora vamos fazer aqui o laudo comigo. Então, a gente tem aqui, vamos aqui terminar aqui, então, o nosso caso, assim, para quem só quiser ver aqui a questão da anamnese já foi feita. Vamos então aqui fazer as nossas medidas e o nosso laudo. Então, a nossa lesão mede 2,0, os cistos medem 2,6 centímetros. Vamos aqui no nosso editor para a gente estar fazendo. Então, cistos esparsos, cistos simples. Aqui eu vou colocar, então, nódulo, penso 2, com terminação de partes moles em T1. Poderia também descrever, gente, como isosinal. Do jeito que você quiser. Sem realce, de contraste e que mede 2,7 centímetros no seu terço médio. Tá bom? Então aqui um nódulo renal, que foi a pergunta, né? Sugestivo de cisto hemático antigo. Bom, tem vesícula aqui, vamos ver se tem vesícula. Tem um cistozinho hepático aqui no segmento 8. Vou voltar aqui, cisto simples, segmento 8. Foi 08 mesmo, acho que foi. Isso foi. E nós temos esses cistozinhos também aqui, que são os nossos IPMNs, né? Maiorzinho aqui no processo ensinado. Vou colocar aqui nossos IPMNs, medindo até 0,6 centímetros no processo ensinado. Bom, tá realizado aqui nosso laudo. Agora é só copiar e colar para onde a gente interessa, né? Bom, gente, terminou aqui nossa aulinha. Abraços e até o nosso próximo caso.